Bem, eu poderia dizer que o turismo possivelmente é dos setores que mais sofreu com a pandemia. Portanto, é o setor que, por norma, depende de aglomerados, por norma, depende portanto, de convívio, né? Faz parte do turismo o convívio. E a pandemia obrigou com que as pessoas deixassem de conviver, deixassem de viajar juntas, e pudessem estar nas praias, nos hotéis, nos locais históricos, turísticos, culturais, portanto, em conjunto. As pessoas começaram a fazer de uma forma individual, mas também cansa, porque um novo normal não é fácil adaptar-se. Entretanto, Vilanculo sofreu muito com a pandemia, tal e qual como todos os outros destinos turísticos espalhados pelo mundo. Numa fase inicial da pandemia, portanto de março de 2020, vários foram os hotéis que decidiram encerrar temporariamente as suas portas. Portanto, foram estratégias encontradas por vários operadores turísticos. Alguns permaneceram abertos, portanto, com muito pouco pessoal, cortaram as várias despesas que podiam ter. Os outros preferiram encerrar as portas e, portanto, voltar a reabrir as portas numa outra época, que foi mais para agosto, setembro, né, depois de 4 meses. Reabriram, mas também reabriram com um número muito reduzido do pessoal, né? Entretanto, nós sentimos uma melhoria em outubro, novembro e dezembro, com o relaxamento também das medidas. Sentiu-se essa melhoria no ramo hoteleiro, no ramo turístico. Mas infelizmente voltamos depois de janeiro, fevereiro de 2021 com proporções alarmantes da pandemia, muitos casos ativos, novas medidas de contenção, novos decretos, que também começou a impossibilitar a vinda contínua dos outros, portanto, de outros turistas. Vilanculo tem aproximadamente 153 operadores turísticos. Nós estimamos que 90% deles chegou a encerrar as portas por tempo indeterminado. Neste momento, a estima que temos, porque é muito difícil, quando as pessoas encerram, podem informar que encerram, mas cada vez que vão abrindo, elas já não vêm informar que reabriram, portanto temos que estar atentos e fazer o acompanhamento. E algumas estão abertas, mas encerradas ao mesmo tempo. Portanto, se há alguns hóspedes que vêm, elas abrem para aquele tempo, de 10, 15 dias, acomodam os hóspedes e depois voltam, portanto, a fechar e a dispensar o pessoal para as casas. Portanto, cada um está a tentar adaptar-se. É muito difícil darmos números exatos, mas diria eu que de todos os hotéis, entre 90% e 95% chegaram a encerrar os hotéis. E neste momento das reaberturas estaríamos a falar que metade dos hotéis estão reabertos, mas a trabalhar, portanto, de forma muito reduzida, com muito pouco pessoal, e também com muitos cortes a nível daquilo que era o habitual dos hotéis. Continuamos a registrar um movimento muito fraco. A maior preocupação dos turistas é sempre se podem ir à praia, se podem entrar na piscina, e infelizmente os novos decretos não permitem que o turista entre na praia, não permitem que portanto, o turista portanto, entre na piscina, no qual, de certa forma, concordamos e não concordamos, como setor do turismo, né? Nós concordamos com as medidas de contenção, concordamos com as medidas de prevenção e os decretos, mas elas têm de ser elaboradas, elas têm de ser medidas, portanto, de acordo com as realidades locais no país. Nós sabemos que Moçambique é um país extremamente vasto. A proporção da habitação que temos em Maputo não é idêntica à de Vilanculo, por exemplo. Nós temos aproximadamente 5.800 km² em Vilanculo, de terra, e temos 90 mil habitantes, 90 a 100 mil habitantes. Maputo, temos 300 km², mas temos 1,5 milhão de habitantes. Portanto, num espaço de 100 por 100 em Maputo, tem muito mais habitantes do que num espaço de 100 por 100 em Vilanculo. Então, não faz sentido que as mesmas medidas que são tomadas, por exemplo, para Maputo, sejam as mesmas que são tomadas para Gaza, Inhambane, Sofala, Cabo Delgado. Penso eu que nós temos aqui governos provinciais que foram eleitos, temos secretários de Estados, representação dos Estados nas províncias, e porque sabemos que a pandemia vai ficar mais tempo
mesmo com a vacina, poderemos viver com esta pandemia mais 2 anos, 3 anos, não sabemos. Penso que o Estado poderia aproveitar esta oportunidade para começar a tão desejada descentralização que nós sempre falamos. Portanto, cada província poderá monitorar, portanto, em coordenação com o Ministério da Saúde, poderá, portanto, monitorar a evolução da pandemia e ir adaptando as medidas de acordo com a realidade. Não faz sentido dizermos que os turistas que vêm a Vilanculo não podem usar a praia e não podem usar a piscina, quando Vilanculo tem 5 casos de Covid ativos. Quer dizer, estamos aqui perante uma única medida que vai lesar todo o país e se realmente nós pretendemos continuar a crescer, continuar a desenvolver e estamos cientes de que esta pandemia vai durar por mais tempo, temos que rapidamente descentralizar as medidas em relação à pandemia e deixarmos com que os governos provinciais e os representantes do Estado nas províncias possam monitorar, em coordenação com o Ministério da Saúde, a evolução da pandemia nas províncias e, portanto, monitorar as medidas, agravar ou reduzir de acordo com aquilo que é a evolução da pandemia. Se os casos voltarem a subir, a província poderá fechar um pouco mais. Se os casos são melhorados, a província volta a abrir um pouco mais, de acordo com a realidade de cada zona, reavivar a economia e não pôr todo um povo, todo um país a sofrer pura e simplesmente porque temos 1,5 milhão de habitantes em Maputo, mais 1,5 milhão de habitantes na Matola, portanto, naqueles poucos quilómetros quadrados, 3 milhões de habitantes que vão, de certa forma, privar o desenvolvimento e o crescimento de todo o país, né? Portanto, estamos a falar, se calhar, de 10% da população. Estamos aqui a falar de pura indisciplina de uns privar todo o país. Portanto, eu penso que se nós olharmos para o Lago Niassa, por que é que as praias do Lago Niassa devem estar fechadas? As praias do arquipélago do Bazaruto, por si só, estes hotéis não têm mais do que 20 quartos. Portanto, a maior parte dos hotéis que nós temos no país tem entre 10, 15, 20 quartos. Tirando os hotéis de Maputo, que são de 150, 200 quartos. Mas espalhados pelo país, a maior parte dos hotéis tem 10, 15, 20 quartos, que mesmo na sua capacidade máxima, estando a 100%, estariam com 30, 40, no máximo 50 pessoas. Abaixo daquilo que são as recomendações para qualquer reunião do Estado, por exemplo. Qualquer reunião que formos a ter. Mas sabemos também que, mesmo nesta altura, estes hotéis nunca chegarão a 100% de capacidade, porque na época normal nunca chegou-se a 100% de capacidade, sempre andou-se entre 65% e 70% de ocupação, e neste momento estariam entre 5%, 10%, 15%. Portanto, pensamos nós que cada operador turístico, cada hotel, estaria com aproximadamente 5, 8, 10 pessoas no máximo. Não há mal nenhum em 10 pessoas e não vão todas elas entrar na piscina ao mesmo tempo, não vão todas elas entrar na praia ao mesmo tempo. Agora, as praias públicas, sim. Sabemos perfeitamente que a praia do Costa do Sol, em Maputo, é uma praia pública com muita enchente. Necessita de medidas, de controle. A praia de Bilém, nos fins de semana fica muito cheio, necessita ter uma medida de controle. Mesmo a praia do Tofo, na nossa província de Inhambane, é uma praia que, por natureza, portanto, muito apertada. Estamos a falar, se calhar, de 4 ou 5 quilómetros de praia e tens 5, 6 mil pessoas nestes 4 ou 5 quilómetros. Vilanculo tem 182 quilómetros de praia e estamos a falar de hotéis espalhados nestes 182 quilómetros. Dificilmente iremos encontrar nas praias de Vilanculo mais do que 30 pessoas, mesmo estando em capacidade máxima. Então, se nós decidimos que o turismo é um setor prioritário, as medidas também do governo para o turismo devem ser consideradas prioritárias, por forma a não termos um peso e duas medidas. Definimos que o turismo é um setor prioritário. Abrimos a nossa fronteira e dissemos que os turistas podem vir, podem obter os vistos de fronteira, não é? Mas ao mesmo tempo não podem entrar na praia e não podem entrar nas piscinas. Então estamos aqui a contradizer. É o mesmo que eu dizer que vai comer, portanto, um pão com manteiga e dar-lhe só o pão e não dar a manteiga, e nem dar a faca para cortar o pão. Portanto, eu penso que nós temos que começar a enquadrar a realidade e as nossas decisões têm de ser tomadas de acordo com a realidade de cada província ou de cada região.
pode ter vindo para ficar. Vamos, mesmo com as vacinas, já há países onde está-se portanto, iniciou-se o processo de vacinação, mas os casos não reduziram. Nós estamos neste momento com 13 mil casos ativos. Tivemos em janeiro com quase 19 mil casos ativos, janeiro e fevereiro com 19 mil, portanto houve já uma redução significante, mas já há províncias que têm se calhar 200 casos ativos, 300 casos ativos, há distritos que têm 4 ou 5 e há distritos que não têm casos ativos. E um distrito que não tem casos ativos é obrigado, portanto, a seguir o mesmo decreto ou a mesma decisão que foi tomada para um ponto onde é o epicentro da pandemia. Então, eu penso que nós temos que começar a perceber que vamos ter que viver com ela durante muito tempo e estarmos cientes de que a economia não vai aguentar todo este tempo. Vamos ter que abrir, vamos ter que monitorar, nem que para isso envolva-se cada vez mais os governos dos distritos, envolva-se cada vez mais os governos municipais, não é? Através dos nossos governos provinciais e dos serviços de representação também do Estado nas províncias. Definitivamente afeta a receita, portanto, se olharmos para as receitas em torno do turismo, se olharmos para a cadeia de valores do turismo, estamos todos cientes que a economia foi afetada. Recentemente a CTA emitiu um comunicado no seu newsletter, portanto, que aproximadamente 1.075 empresas, portanto, faliram, decretaram falência. E isto ainda é o início. Ainda há muitas outras que estão a remar contra a maré, que estão a injetar capitais, estão a ir buscar novos empréstimos, mas sem a garantia de que vão ter retorno suficiente para depois suprir estes novos investimentos e estes novos empréstimos. Poderão não ter e poderão também entrar na lista das empresas que vão à falência. Portanto, nós rapidamente temos que adaptar a economia, vamos ter que abrir, vamos ter que, sem, portanto, desrespeitarmos os casos ativos, sem desrespeitarmos, portanto, a gravidade da pandemia. Mas o que não concordo é, portanto, um local onde tem 5 casos ativos ficar, portanto, prejudicado por um local onde tem, por exemplo, 10 mil casos ativos. O que nós fizemos como Associação de Turismo de Vilanculo foi, logo após termos conhecimento da pandemia, portanto, emitimos um comunicado para todos os nossos associados a suspendermos o pagamento de cotas, portanto, para a Associação de Turismo. Percebemos que estamos em momentos maus, onde todos teremos que estar a lutar juntos para vencer a pandemia. Não podemos parar com o nosso marketing turístico do destino Vilanculo, temos que continuar a fazer o marketing turístico de Vilanculo. Os hotéis continuam a apoiar de certa forma. Por exemplo, se tivermos uma equipa de jornalistas que vem a Vilanculo para fazer uma matéria ligada ao turismo, portanto, os hotéis acabam aceitando ceder 1 quarto ou 2 de forma alternada para, portanto, ajudar nesse trabalho. Se tivermos uma equipa de marketing que vem fazer vídeos e vem, portanto, fazer fotos para usarmos também nas nossas publicidades, os hotéis acabam, portanto, apoiando. Mas relativamente às cotas, estamos cientes da dificuldade que existe. Suspendemos o pagamento de cotas, portanto, para todos os operadores turísticos. A suspensão era até janeiro de 2021, portanto, mais porque a pandemia continua entre nós e ela continua, portanto, a evoluir. Mantivemos esta suspensão, pelo menos por mais 6 meses, e vamos ver como é que o desenrolar da pandemia vai, como é que a retoma do turismo vai acontecer, e no caso, sim, de voltarmos a ter os números que tínhamos, no caso de voltarmos a ter os voos que Vilanculo tinha, aí gradualmente vamos também retomar com a contribuição dos operadores turísticos relativamente às cotas. A Associação de Turismo de Vilanculo tinha muitos planos. Nós tínhamos planos de aumentar e incrementar, portanto, o nosso marketing turístico. Tínhamos planos de visitar embaixadas, portanto, para, digamos, promover a nossa imagem como destino turístico. Tínhamos planos de firmar acordos e parcerias, portanto, com agências de viagens nos outros países para promover cada vez mais o destino turístico Vilanculo na província de Inhambane. Portanto, tudo isto ficou suspenso, pura e simplesmente também porque não podemos deslocar para outros países, entre aspas, não poder deslocar porque pretendemos contribuir para, portanto, a melhoria
do impacto da pandemia, porque desrespeitando, sim, podemos fazer o teste, deslocar, mas são riscos que estamos a correr. Então, preferimos e optamos mais por um diálogo digital, mas ficamos praticamente com todos os nossos planos suspensos. Estávamos a negociar com uma companhia aérea para uma nova rota para Vilanculo, portanto do exterior para Vilanculo, que poderia trazer um número considerável de turistas, mas infelizmente esta rota teve que ficar suspensa. A rota habitual que temos de Johannesburgo para Vilanculo, portanto que tínhamos 2 voos por dia, neste momento estamos a fazer somente 3 voos por dia. Eram 3 voos por semana. Eram 2 por semana, aumentou-se agora por causa da Páscoa. Há de haver um fluxo um pouco melhor do que já tivemos em janeiro e fevereiro, e depois da Páscoa provavelmente eles voltem de novo a 2 voos por semana. É muito difícil falarmos em valores que estamos a perder, porque a associação não fica com os valores para... É uma associação sem fins lucrativos e os valores são todos eles devolvidos para os associados de forma a publicidade, de forma a marketing, de forma a parcerias que depois trazem mais turistas para os associados, que são, neste caso, os operadores turísticos de Vilanculo. Portanto, nós temos vários tipos de contribuição, desde cotas, desde as outras que mencionei, que são acomodações gratuitas, desde partilha de conteúdos digitais. Por exemplo, se um hotel contrata uma empresa de publicidade e marketing e esta vem fazer cá filmagens e fotos, depois estas filmagens e fotos também são cedidas à Associação de Turismo, para que também nas nossas plataformas possamos partilhar e incrementar, portanto, incrementar o marketing do destino Vilanculo. Oficialmente, diria eu que temos em média 30 operadores turísticos inscritos. Alguns pagam cotas, outros não pagam cotas. Temos um problema de associativismo no país, porque as pessoas todas querem fazer parte, mas não querem, portanto, cumprir com os deveres dos membros. Nós, porque estamos determinados em transformar o destino Vilanculo num dos melhores destinos da África e do mundo, não olhamos para quem paga ou não paga. Sabemos que se nós difundirmos a imagem de Vilanculo, difundirmos o destino turístico Vilanculo, por mais que os hóspedes, por mais que os turistas venham para o Hotel A, Hotel B ou Hotel C, o H, Y, Z, X também vão ganhar de certa forma, porque poderão receber visitas diárias, poderão receber visitas para o almoço ou para o jantar. Então, toda a cadeia de valores do turismo sai a ganhar. E é por essa razão que nós, portanto, publicitamos mais o destino turístico Vilanculo e não necessariamente os hotéis que estão em Vilanculo. Se notar nas nossas publicidades, na nossa comunicação, no nosso marketing, falamos sempre de Vilanculo como destino turístico, falamos das oportunidades que há em Vilanculo, dos locais históricos, da cultura, da tradição, portanto, e não focamos muito no hotel A, B ou C. Teve um grande impacto negativo, portanto, na mão da obra local. Portanto, há muitos trabalhadores que estavam, portanto, a fazer a sua vida com o turismo. Podemos dar exemplos de hotéis que tinham 70 trabalhadores e hoje estão com 20. Hotéis que tinham 50, hoje estão com 15. Entretanto, estamos a falar, se calhar, de uma redução nos 70%, 70% a 80% da massa laboral. O que estes estão a fazer? Cada um está a tentar a sua maneira, portanto, fazer machamba, fazer pesca e fazer outras atividades. Surgiram algumas ideias que nós, como Associação de Turismo, partilhamos, em que estes trabalhadores que perderam os seus empregos nos hotéis, imaginemos que tenhamos 4, 5, 6 jardineiros que perderam o emprego e já não podem estar a cuidar dos jardins dos hotéis. Eles podem se juntar, criam uma empresa, uma cooperativa de jardineiros e que depois podem prestar esses serviços às residências privadas. Há muita gente em Vilanculo que tem jardim, os que não têm podem aprender a ter jardim e aí criamos um novo ramo em que estes trabalhadores podem prestar serviços e receberem
por este serviço nos privados, nas empresas e se calhar até no futuro começar a terceirizar estes serviços para os próprios hotéis. Em vez dos hotéis terem jardineiros fixos, poderão começar a contratar estas pequenas empresas ou pequenas cooperativas dos trabalhadores que estavam neste ramo. Portanto, há aqui várias oportunidades que temos que em conjunto ver e tentar encorajar e encaminhar a estes trabalhadores para que consigam se inserir neste novo normal, neste novo andar do turismo, porque estamos cientes que mesmo daqui a 2 anos ou 3, os hotéis que tinham 70 trabalhadores não estarão de novo com 70. Vão trabalhar com 30 ou 40, se calhar até menos do que isso. É preciso percebermos que a pandemia veio para todos nós. Tem o seu lado bom, tem o seu lado mau. O lado bom que eu vejo nisto tudo da pandemia é que coloca todos os destinos turísticos em pé de igualdade, porque todos fecharam. Bali, na Indonésia, está fechado. Portanto, e vários outros destinos do mundo estão fechados. Isto coloca-nos em pé de igualdade com todos os outros. Antes da pandemia, os outros estavam mais à frente e nós íamos atrás perseguindo e tentando conquistar o nosso espaço. Neste momento, todos nós estamos em pé de igualdade a nível de concorrência, porque a maior parte dos destinos turísticos estão encerrados, estão fechados. Quem posicionar-se cada vez mais no marketing e na comunicação digital, portanto, vai começar a ganhar espaço. E é por isso que mesmo após a pandemia ter iniciado em março de 2020, o turismo de Vilanculo até hoje não parou um único dia de fazer a sua campanha ou o seu marketing digital, porque sentimos que a presença da comunicação digital é extremamente importante para, a cada vez que um turista decide retomar uma viagem ou o seu turismo, opte logo por ir para os locais que estavam mais comunicativos. Então, eu penso que tem o seu lado bom, tem o seu lado mau, mas temos mais oportunidades de continuar a crescer, porque estamos todos em pé de igualdade. Sem dúvida alguma, portanto, é mesmo por esse motivo que o Ministério da Cultura e Turismo implementou o selo Limpo e Seguro. Portanto, tem um selo que visa dotar os operadores turísticos, agentes de viagens, restaurantes, hotéis, todos estes que fazem parte da cadeia de valores do turismo, estarem dentro de um padrão, portanto, de limpeza, de higiene, de segurança, que possa transmitir, portanto, para os turistas, tanto nacionais e estrangeiros, que os nossos hotéis, portanto, têm um padrão de higiene, têm um padrão de segurança e que eles podem, portanto, confiar, vir passar os dias nos nossos hotéis. Portanto, são essas pequenas iniciativas que vão sendo feitas. Temos conhecimento que alguns dos hotéis têm estado a treinar o seu pessoal, têm estado a dar oportunidade a novos estagiários que queiram, portanto, tentar a sua sorte e mostrar o seu serviço, e neste processo todo, cada gestor de um determinado grupo hoteleiro vai, de certa forma, perceber quem são os melhores com que ele pode contar para o futuro. O papel tem de ser o mesmo que se teve até hoje, responsabilidade, não é? Portanto, e implementar de modo a que não crie riscos. Portanto, todos os hotéis, pelo menos dos que nós conhecemos em Vilanculo e até espalhados pelo país, a primeira coisa que fizeram, mesmo antes de existirem os decretos, mesmo antes de existirem os selos Limpo e Seguro do Ministério da Cultura e Turismo, porque isto foi, se não me engano, finais de dezembro que aconteceu, antes destes protocolos, os hotéis todos já estavam a tomar as medidas, porque nós obedecemos a Organização Mundial do Turismo, que foi o primeiro órgão a emitir um protocolo de controle de pandemia. Partilhamos este protocolo com todos os operadores turísticos e cada um dos hotéis também criou, portanto, protocolos internos de prevenção da pandemia. Portanto, há aqui uma grande responsabilidade que todos tiveram e temos consciência de que mesmo que se decida que o país está aberto e todos os turistas podem vir, nenhum hotel vai querer correr o risco de ter um turista, seja ele nacional ou estrangeiro, infectado dentro do seu próprio hotel. Portanto,
continuarão a tomar as medidas de prevenção, continuarão a manter o distanciamento entre as mesas, continuarão a medir a temperatura na entrada e diariamente ir medindo a temperatura dos seus turistas. Portanto, estas medidas serão todas mantidas enquanto a pandemia durar entre nós. O arquipélago de Bazaruto está praticamente fechado, os hotéis tiveram que encerrar as suas portas, abriram em novembro, dezembro, porque o decreto permitia reabrir e permitia fazer turismo, mas neste momento não faz sentido os hotéis do arquipélago do Bazaruto estarem abertos, porque imagina, o turista sair do continente para uma ilha para ir sentar só no hotel, não poder usar a piscina, não poder usar a praia, não poder fazer a pesca desportiva. Isto é que não me cabe na mente como é que é possível não permitirmos a pesca desportiva, não permitirmos o diving, que é o mergulho, onde a pessoa mergulha sozinha, portanto dentro do seu fato, com as suas luvas, os seus óculos e o seu oxigênio. Portanto, não partilha com ninguém, está a mergulhar sozinho e por mais que tenha outros 10 mergulhadores, eles sempre mantêm distância dentro da água um do outro e cada um está a respirar dentro do seu oxigênio. Portanto, não faz sentido porque que estas atividades não são permitidas se elas não trazem risco nenhum de contaminação. É aquilo que eu disse, é preciso que haja um trabalho para se apurar o que é que contamina, como é que contamina. Então, proibimos aquilo que não contamina, aquilo que não há risco, podemos manter abertos. Porque estamos aqui a fazer sofrer os operadores turísticos que pagam contas, trazem rendimentos, têm trabalhadores, mas ao mesmo tempo nós deixamos os nossos transportes públicos aglomerados. Um carro com lotação máxima de 10 pessoas tem 20 pessoas lá dentro. O carro com lotação máxima de 30 tem 40, 50 pessoas, todas elas apertadas, entre elas, aglomeradas, misturadas, e não sabemos, quer dizer, como é que vamos fazer. Portanto, estamos aqui a permitir que as pessoas circulem nos transportes públicos sem nenhum distanciamento, mas ao mesmo tempo não permitimos que um turista que vem deixar dinheiro no nosso país, um turista que vem deixar dinheiro nos nossos hotéis e vai ajudar, com este dinheiro vai ajudar com que salários sejam pagos, vai ajudar com que taxas, impostos sejam pagos para manter a nossa economia a funcionar. Isto não estamos a permitir. Então, temos que repensar. O Estado também está a perder. E muitas das vezes nós temos que analisar se as decisões que nós estamos a tomar refletem a nossa realidade. Porque se olharmos para os países europeus, eles são pequeninos, são tamanhos de distritos nossos, são tamanhos de províncias nossas, e eles tomam porque é aquela região pequena. Nós estamos a falar de Moçambique, um país altamente extenso, aproximadamente 2.800 km de praia. Há praias em que é impossível teres mais de 10 pessoas nesta praia, e estamos a proibir estas 10 pessoas, por exemplo, de estarem a nadar numa praia praticamente desértica. Eu penso que nós devemos repensar e temos que ter em conta que as nossas decisões em torno da pandemia, em torno do combate ao coronavírus, têm de levar em conta que a economia não pode parar e que a economia precisa de continuar a crescer para continuarmos a fazer desenvolver Moçambique. Existem instituições financeiras, de controle de migração. Nós tivemos em Vilanculo, mesmo com o aeroporto fechado, mesmo com as fronteiras fechadas, a migração a fazer inspeção nos hotéis, a pedir a lista dos hóspedes que possam ter entrado. Como é que estes hóspedes iriam entrar? De qual fronteira, se as fronteiras estavam fechadas, de qual aeroporto, se os aeroportos estavam fechados. Portanto, não havia nenhuma possibilidade dos hóspedes entrarem, e os que pudessem estar cá, não era com uma inspeção que nós devíamos ir lá, porque se eles estavam cá porque ficaram presos, e tínhamos que dar o apoio para ver como fazer com que eles voltem ao seu país, porque ficaram presos cá porque os seus países fecharam as fronteiras. Só há penalizações. Não, este tipo de situações têm de ser revertidas. Nós temos de pensar se realmente queremos que o nosso turismo cresça, se realmente queremos que o nosso turismo gera receita para a economia. Portanto, não podemos pensar em penalizações, não podemos pensar em multas, porque isto só dificulta o crescimento da indústria hoteleira, só dificulta o crescimento do turismo. E dificultando o crescimento do turismo,
toda a cadeia de valores do turismo vai sofrer. Portanto, haverá pouco dinheiro para circular na cadeia de valores. Quanto mais dinheiro estiver no turismo, mais dinheiro vai circular na cadeia de valores. Portanto, mais dinheiro vai para os guias turísticos, mais dinheiro para os restaurantes, para os prestadores de serviços, os transportadores, os chopelas, os barcos, porque o valor vai circular por lá. Os hotéis não vão sentir perder, tirar para mandar os seus turistas para as ilhas, tirar para mandar os seus turistas ver o pôr do sol nas dunas, tirar para mandar os seus turistas dar um passeio de canoa no Rio Govuro. Portanto, há aqui que percebermos que temos que incrementar a receita e evitarmos, portanto, penalizações na indústria hoteleira, principalmente neste momento que o país está a passar, não só na indústria hoteleira, mas em todas as outras indústrias que o país tem. Os nossos inspetores, sejam eles de trabalho, de migração, devem evitar penalizações e, se calhar, mais campanhas de sensibilização, de organização e de boas práticas, para que, ao sairmos da pandemia, todos estejamos preparados para uma nova realidade. Acreditar, todos temos que acreditar, porque a esperança é a última coisa que podemos perder. E eu penso que nós vamos levar tempo, se calhar mais 2 anos ou 3, para voltarmos ao normal que estávamos em 2019, em novembro, dezembro de 2019. Há que fazermos muito trabalho, há que continuarmos com o nosso marketing, há que garantirmos que Vilanculo é um destino turístico, portanto, seguro, é um destino turístico limpo, é um destino turístico com poucos casos ou quase nenhum caso de Covid, não é? Para que os turistas sintam que podem vir. Porque nos próximos tempos o tipo de turismo será diferente. As pessoas vão escolher muito pouco os locais aglomerados, vão começar a escolher a dedo os destinos turísticos, serão destinos seletivos e serão familiares a viajar em conjunto. Portanto, o pai, a mãe e mais alguns filhos. Desta vez vamos para onde? Não vamos à Malásia porque a Malásia enche, não vamos à Tailândia porque a Tailândia é muito cheia. Mas já há um destino ali, Vilanculo, podemos ir para Vilanculo. Até vão questionar o número de quartos nos hotéis, para saber se haverá enchente ou não. Portanto, esses aspectos todos serão levados em conta pelos viajantes enquanto a pandemia durar. Então, Vilanculo está bem posicionado, o arquipélago do Bazaruto está bem posicionado e muitos hotéis no país também estão bem posicionados para esta realidade. Agora, cabe a nós como é que nós vamos reabrir, como é que nós vamos permitir que o turismo flua, seja ele estrangeiro, seja ele nacional. Portanto, precisamos de abrir e precisamos fazer com que o turismo continue a fortalecer-se e continue a crescer. O aeroporto de Vilanculo tem todas as condições necessárias para os aviões aterrarem. Há muitos aviões que aterram no aeroporto de Vilanculo, há jatos privados que aterram. Com esta pandemia, Vilanculo recebeu muitos jatos privados, como eu bem disse, que há famílias que optaram por viajar sozinhas e preferiam alugar aviões e vir em aviões privados para Vilanculo para fazer o turismo e depois regressar. Isso lhes transmite segurança, isso lhes transmite, portanto, a garantia de que não correm risco de serem infectados e misturando-se, portanto, com outros turistas. Portanto, este é um novo normal que vai acontecer e nós precisamos de estar preparados para isso. Mas penso que do lado dos aeroportos, tanto daqui de Vilanculo como a nível central, não temos tido muitas dificuldades, existe uma grande abertura por parte dos aeroportos, são vários aviões que aterram Vilanculo, desde comerciais e privados, e temos tido muito poucas queixas relativamente ao tratamento nos aeroportos. Portanto, a maior parte está feliz, está, portanto, satisfeita com o atendimento que é recebido no hotel. O nosso município, em Vilanculo, foi dos primeiros a criar condições, portanto, no aeroporto, porque é um município que vive do turismo, portanto, a taxa do turismo é paga ao município e o município aproveitou-se de parte da taxa de turismo criar medidas de prevenção e de contenção nos aeroportos, portanto, álcool gel, temperatura, as vitrines nas cabines, portanto, criou condições para que o nosso aeroporto possa garantir aos turistas que temos condições de recebê-los. Também criou, no ano de 2020, o município estendeu os prazos de pagamento que os operadores tinham
portanto, para pagar IRPS, portanto, imposto predial e todas as outras taxas. Portanto, o município dizia IRPS, não, dizia o IRPC, portanto, um imposto pessoal autárquico, um imposto portanto, do imóvel e todas as outras taxas. O município estendeu. Temos conhecimento de hotéis que até agora não pagaram, mesmo as do ano passado, porque há esta abertura do diálogo em que o município também é sensível a esta situação e, portanto, também criou facilidades para não sobrecarregar aos operadores turísticos. E nós estamos possivelmente a 5% de ocupação, ou menos do que isso. Vilanculo era uma região que tinha aproximadamente 65% a 70% de ocupação ao longo do ano, mas neste momento estamos muito abaixo disso, comparando com 2018, 2019, estamos muito, mas muito abaixo do habitual.